pé, igreja, para que nós possamos ler a santa e gloriosa palavra de Deus, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19 ao 22. Diz assim a santa, poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Somente até aqui, igreja. Como de costume, eu convido a igreja a orar comigo neste momento, a fim de que o Senhor possa abrir a porta da palavra e o seu nome venha a ser glorificado neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, alegre estamos, Senhor, na Tua presença, satisfeito com a Tua vontade em nosso viver. Já temos lido a Tua palavra, sabemos do poder que há na Tua palavra. Quero Te suplicar neste momento, junto com a Tua igreja, Senhor, a fim de que a partir deste momento Tu estejas conduzindo tudo que será ministrado aqui, para a honra e glória do Teu nome. Abre a porta da palavra, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando conosco neste lugar. Assim eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãs. Minhas queridas irmãs, Igreja do Senhor, nós, desde sempre, nós nos colocamos em uma reflexão, e eu convido a igreja a refletir junto comigo nesta manhã, a respeito da nossa essência, a respeito da nossa origem, a respeito do nosso futuro. E aqui nós lemos uma passagem que vem trazer um relato das primeiras ações de Jesus depois da sua ressurreição. E aqui Jesus ele faz algo com os seus discípulos naquele lugar que se assemelha ao que Deus fez no princípio na criação com o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7 vem dizer que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E aqui nesta ocasião nós vemos Jesus semelhantemente soprando, mas desta vez o Espírito Santo. Eu quero convidar a igreja a refletir nesta manhã a respeito da importância, do poder e da necessidade que nós temos deste Espírito Santo. Eu quero convidar a igreja a refletir a respeito de uma posse que nós temos através de Jesus Cristo e que nos sela para morar com Ele na eternidade. Aleluia. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Esta partícula de Deus em nós, a partícula do Deus Trino, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agora em nós, nos garantindo desta forma a nossa redenção, a nossa salvação.
lá no princípio da criação, capítulo 2, se você puder abrir comigo, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. O versículo diz desta forma: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra, e o homem, até enquanto sua formação, era um ser inanimado, era um ser sem vida. E o Senhor lhe sopra nas narinas um fôlego de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente, a ser uma criatura dotada de instintos, dotada de consciência, dotada de dons que o próprio Deus lhe dera. E mais à frente vem dizer que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Dos muitos instintos que nós vemos que Deus deu ao homem, com a sua consciência, com a perfeição de Deus, entre os muitos instintos o Senhor deu o livre-arbítrio, deu a consciência que nos difere dos seres irracionais. Nós somos diferentes dos seres irracionais, nós somos dotados de consciência, nós somos dotados de inteligência, de raciocínio. Isso nos difere dos outros seres. E o Senhor nos quis fazer desta forma. Em outras palavras, nós poderíamos elencar 5 instintos naturais dados por Deus ao homem, que está lá no capítulo 2 de Gênesis. Entre eles seria o instinto da autopreservação, o instinto de aquisição, o instinto da busca pelo alimento, o instinto da reprodução e o instinto do domínio. Se nós formos ler cada versículo do capítulo 2, nós vamos ver que Deus disse ao homem que dominasse sobre todos os seres da terra. Nós vamos ver que Deus colocou uma árvore no meio do jardim para que o homem se alimentasse. Nós vamos ver que Deus determina ou dá ao homem a posse de toda a terra. Então esses são os instintos naturais que o homem recebeu de Deus. E ele recebe uma alma, ele recebe um espírito que habita em um corpo para que o homem possa se relacionar no meio. E Deus é um ser espiritual e Ele nos dá também um espírito, uma alma. Muitas vezes se confundem esses termos, alma e espírito. Eles têm certa diferença, mas aqui nós não vamos entrar no mérito desta questão de alma e de espírito. Mas nós vamos ver que o homem, com o seu livre-arbítrio, com a sua consciência, o homem naturalmente ele começa a perverter estes dons que Deus lhe dera. Então, para o instinto da autopreservação, o homem perverte isso, o homem distorce este instinto natural dado por Deus em egoísmo, inveja, ira. Para o instinto da aquisição, vem a cobiça, o roubo. Para o instinto da busca do alimento, vem a glutonaria. Para o instinto da reprodução, vem a impureza. E para o instinto do domínio, vem a arrogância e a injustiça. E aqui está a raiz do pecado no homem. Aqui está fundamentada a raiz do pecado. A perversão do dom que Deus deu para o homem, pervertido pelo homem, vencido pelos seus desejos maus. E há essa perversão e com isso uma consequência, a separação do homem com Deus. Nós estamos entrando neste aspecto minucioso para mais na frente nós vamos compreender. Mas aqui está fundamentada a raiz do pecado na vida do homem. A perversão daquilo que Deus lhe dera naturalmente, para que ele dominasse sobre a terra, para que ele reproduzisse, para que ele se multiplicasse. O homem perverte isso e torna isso um pecado, torna isso uma tortuosidade daquilo que Deus fez perfeito,
E a consequência disso é a separação do homem com Deus. E aqui, dito isto, apenas como algo conceitual, para que nós venhamos a entender a importância disso que Jesus fez nesta ocasião, depois de ressurreto, quando ele entra em um ambiente cujas portas estavam fechadas e ele aparece ali no meio dos seus apóstolos. E num momento de glória, ele saúda os seus irmãos com a paz e ele mostra o lado, como nós lemos aqui no versículo 20 do capítulo 20 de João. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Igreja do Senhor. Neste momento, quando Jesus aparece no meio dos seus apóstolos, e ele os saúda com a paz, e ele os cumprimenta, e ele mostra as suas mãos e o lado, ele está mostrando definitivamente que ele venceu a morte, que ele venceu o poder do pecado, que ele venceu para nos dar a vitória, ele venceu o domínio do pecado que imperava na criatura, e agora Jesus, ele é o nosso Redentor. O seu sacrifício foi aceito por Deus porque ele ressuscitou. Ele foi o sacrifício perfeito, recebido como aroma suave no altar de Deus. E ele mostra ali as marcas que ele sofreu para nos garantir esta vitória. No capítulo 19 de João, versículo 30, leia comigo. Capítulo 19 de João, versículo 30, nós vamos ver uma expressão de Jesus como sendo a sua última expressão. João 19:30, ele diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aqui foi o último cálice do preço que Jesus pagou por nós. Um vinagre, um cálice de vinagre, de tantos os vilipêndios que Jesus sofreu, desde o momento em que ele foi traído com um beijo, até a sua condução por aqueles soldados, aquele julgamento, aquela humilhação que Jesus sofreu, um julgamento injusto, uma traição covarde, uma escolha incorreta daqueles homens, escolhendo um ladrão a escolher a Jesus. E Jesus suportou todas estas coisas, porque o olhar de Jesus não estava para aquelas circunstâncias, mas o olhar de Jesus estava na igreja dele, que viria a ser formada depois da sua vitória, depois de ter passado tudo que ele passou. O olhar de Jesus não estava preso àquele momento onde ele poderia invocar ao Pai e ele mandaria uma legião de anjos e o salvaria e o pouparia de tamanho sofrimento. Mas o olhar de Jesus estava para dentro da nossa essência. Jesus tinha uma missão a cumprir, Jesus tinha um trabalho a fazer e que mais ninguém poderia fazer. Somente ele teria e tem a capacidade de fazer o que ele fez. Porque o sacrifício de Jesus nos promove a paz, a reconciliação com o Criador e a vitória sobre o pecado, que estava inato no nosso ser. O olhar de Jesus naquela ocasião não estava para aqueles soldados que o humilhavam, não estava para aqueles homens, aqueles doutores da lei que o insultavam, que o provocavam, não estava para aqueles populares que passavam e meneavam a cabeça e diziam: se tu és o Filho de Deus, por que tu não desce desta cruz e salva a ti mesmo? Mas o olhar de Jesus não estava para estas coisas, os ouvidos de Jesus não estavam para estas coisas, o coração de Jesus não estava para estas coisas, a mente de Jesus estava olhando para a sua igreja. E porque a sua mente estava olhando para a sua igreja, hoje nós estamos aqui
vivos na presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele venceu a morte. Então, quando Jesus declara está consumado, é um brado de vitória dado pelo Filho de Deus aqui na terra. Depois do seu sangue vertido, Ele olha para o Pai e Ele diz, está consumado, e entregou o seu Espírito. E ali, em um gesto de amor incondicional, Ele se entrega por cada um de nós, pela sua igreja. No capítulo 10 de João também, versículos 10 e 11, Jesus vem dizer, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É uma declaração solene, eu diria, de Jesus, da sua missão. Ele faz esta declaração, ele faz, eu diria também, esta promessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós olhando lá para Gênesis, a partir do capítulo 3, nós vemos que a desobediência do homem perverteu aquilo que Deus dera para o homem, e a consequência disso foi a separação de Deus. E uma outra consequência definitiva é que este pecado, esta desobediência, produz a morte do homem. Produz a morte espiritual do homem para Deus. Então Jesus é aquele enviado de Deus que vem para nos dar a vida e para que nós a tenhamos em abundância. Não é uma vida com prazo de validade, por assim dizer, mas é uma vida plena com Ele. E aqui no capítulo 20 e o versículo 22, Jesus ele vem declarar, vamos ler a partir do 21, capítulo 20 e 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Neste momento, igreja do Senhor, em que Jesus faz esta declaração, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus está declarando que, assim como foi a minha caminhada sobre a terra, assim também será a vossa caminhada sobre a terra. Assim como foi a minha obediência ao Pai, assim também será a vossa obediência ao Pai. Assim como foi a minha entrega ao Pai, a minha entrega por amor de cada um de vós, assim será também a vossa entrega. Assim como eu amei a cada um de vocês, vocês também amarão a todos quantos o Senhor colocar na vida de vocês. O Senhor está declarando aqui a nossa semelhança com Ele. O Senhor não está particularizando o seu ser a si mesmo, mas Ele está compartilhando, Ele está possibilitando que assim como Ele foi enviado, a igreja do Senhor também é enviada. E não somente fica nas suas palavras. O Senhor não é aquele que fala meramente palavras soltas ao vento, mas Ele é aquele que é investido de poder e glória. Ele acabara de ser ressurreto, o seu sacrifício foi aceito, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e agora Ele entrega uma partícula do seu ser, uma partícula do Deus Trino, o seu Espírito Santo, e Ele sopra, assim como Deus, Criador, soprou no fôlego, nas narinas do homem um fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente, e mesmo assim perverteu os dons que Deus lhe deu. Agora Jesus, depois de vencer o pecado,
depois de vencer o domínio do pecado, ele sopra sobre os seus apóstolos o Espírito Santo. E agora, estes apóstolos, esta igreja, ela não tropeçará jamais, porque ela recebeu uma partícula de Deus, o Espírito Santo. E não recebeu isso meramente como um presente para ser guardado e admirado e adorado e ficar ali manifesto, ficar ali infrutífero. Não, esta essência de Deus que Ele nos dá, soprando sobre nós como este vento que nós sentimos nesta manhã, nós estamos investidos em tal autoridade. E aqui cabe uma pergunta para a igreja. Nós poderíamos declarar com toda a certeza que recebemos o sopro do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Nós poderíamos afirmar categoricamente que nós recebemos a visita de Jesus ressurreto em nossas vidas e soprando sobre nós o seu Espírito Santo e declarando para as nossas vidas que como o Pai me enviou, eu vos envio também a vós. Quantos de nós poderíamos declarar isto com convicção? Todos nós, se nunca meditamos a respeito deste aspecto, desta dádiva, deste dom que Jesus nos dá depois de ressurreto, lembrando, depois da declaração de Jesus, está consumado, ele expirou, ou seja, ele entregou o seu Espírito, e depois que ele ressuscita, um dos primeiros e maiores atos de Jesus é declarar: receba o Espírito Santo. Ou seja, é o selo da vitória que foi conquistada na cruz do Calvário. É o selo da vitória conquistada com um preço de sangue. Não foi um preço corruptível, mas foi um preço incorruptível. O Cordeiro, o Santo de Deus, deu a vida por nós. Esta é a essência da nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós não somos mais fadados ao pecado. O pecado já não domina mais sobre nós, porque Jesus venceu o pecado. E porque Ele venceu, nós também vencemos dia após dia. Porque Ele soprou sobre nós o seu Espírito Santo. Igreja do Senhor, este ato declarado, feito, realizado por Jesus, não se limita àquele momento ali, naquele ambiente com os seus apóstolos, porque há uma razão simples. Nos versículos anteriores nós vimos que o ambiente estava com as portas cerradas, ou seja, trancadas. As pessoas que estavam dentro não podiam sair, as que estavam fora não podiam entrar se alguém não abrisse uma porta. Mas não está declarado aqui que alguém abriu uma porta para Jesus entrar. Ele simplesmente apareceu no meio deles. E se ele apareceu no meio dos seus apóstolos, vencendo as barreiras físicas, da mesma maneira ele pode aparecer para a sua igreja neste momento. Neste exato momento, talvez se a porta do seu coração que me ouve, que ouve esta mensagem, estiver cerrada, independente, Jesus quer entrar em vosso meio e Ele quer declarar: receba o Espírito Santo que eu conquistei na cruz para te dar a vitória, para que você tenha o poder de vencer o pecado que dominava sobre você, que lutava dentro do seu ser, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, naquele combate em que você perdia todas as vezes, em que você lutava com as suas próprias forças. Mas Jesus declara: receba o meu Espírito Santo. Receba, não um espírito decaído, não um espírito transgressor, não é um espírito desobediente, não é um espírito falho, não é um espírito fraco, é o Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Um espírito de vitória, um espírito dotado de poder para esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus é aquele
que disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós estávamos mortos em nossos pecados, indignos de tamanho gesto de amor, imerecedores, incompatíveis com um presente tão maravilhoso. Não fazíamos absolutamente nada para merecer tamanho presente. Simplesmente nós temos o Espírito Santo de Deus. E este Espírito Santo de Deus nos capacita a viver separado deste mundo. Nos capacita a nos colocar diante do Criador, dispostos a pagar o preço, para que o seu nome venha a ser glorificado. E para que muitos daqueles que estão à nossa volta possam de igual forma ser impactados, envolvidos, incentivados, influenciados pelo poder deste Espírito. Nós não temos o direito de apagar este Espírito Santo. Nós não temos o direito de negligenciar esta posse que Jesus nos deu. Nós não podemos, isto é, grande demais para ficar guardado dentro do nosso coração. Ou de outra forma, nós não recebemos este Espírito Santo. Esta é uma verdade que precisa ser exposta nua e crua. Ou nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ou nós não recebemos. Ou nós nos relacionamos com o Senhor Jesus por esta razão, ou de outra forma, nós estamos nos relacionando com outro ser que não é a Jesus, o Filho de Deus. Mas mais ainda, Igreja do Senhor, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 20, ele faz um catálogo da perversão do homem, dos pecados do homem. Mas antes disso eu quero ler. Gálatas capítulo 5, 19 ao 20, que diz assim, irmãos, 19 ao 20. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas e dissensões. Eu usei uma versão na nova tradução na linguagem de hoje, para que fique melhor explicitado este catálogo da perversão do homem, ou seja, que está inato à natureza do homem. Isto faz parte, isto está no DNA do homem, legado pelo nosso irmão Adão. Nós recebemos isto, é a nossa herança, está entranhado, está inato no nosso ser. Tudo isso aqui, talvez não todos de uma única vez, em uma única pessoa, mas em alguma destas características fizeram parte das nossas vidas ou ainda fazem parte até hoje. Algumas dessas características ainda podem fazer parte da vida de alguém até os dias de hoje, mesmo depois de tamanha vitória conquistada por Jesus naquela cruz. Isto nos remete a um pensamento, isto nos leva a um diálogo que Jesus tivera com um certo doutor da lei chamado Nicodemos, que perguntou ao Senhor: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, vendo ali a sua cultura, o seu conhecimento, a sua... me fugiu a palavra agora. E Jesus diz assim: se não nascer de novo, não é do reino de Deus. E ali aquele homem com tanto conhecimento, digamos, teológico, mas ele reage como uma pergunta infantil. Como assim nascer de novo? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus declara: se não nascer da água e do Espírito, não herda o reino de Deus.
Aqui Jesus está declarando uma condição singular, necessária para herdarmos a vida eterna com Ele. O Senhor declara que nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito. E aqui nesta declaração do capítulo 20 de João, versículo 22, Ele nos dá esta nova vida que nós precisávamos ter para herdarmos a vida eterna com Ele. Nós recebemos o Espírito Santo, um Espírito novo. Aquele nosso espírito, aquela nossa alma corrompida, pervertida, morreu. E se não morreu ainda, precisa morrer. Porque de igual forma, nós não estamos compatíveis com o Espírito Santo de Deus. Aquela velha criatura morreu, ou precisa morrer. Em Jesus, esta antiga criatura morreu, mas nas nossas vidas íntima, pessoal, nós precisamos nos conhecer, precisamos fazer uma autoavaliação, precisamos entronizar a nossa alma, o nosso espírito com o Espírito Santo e buscar de Deus, Senhor, onde estão ainda as imperfeições do meu ser, onde estão ainda os vestígios da minha antiga natureza, que não são condizentes com essa nova realidade que eu tenho agora, através do sangue de Jesus Cristo, através do sopro glorioso do Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos estar de tal forma em comunhão plena com Jesus, para termos a posse plena do Espírito Santo de Deus. Estes vestígios do velho homem não são compatíveis com a nossa nova vida. E isto está envolto no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no âmago do nosso ser, onde nós escondemos, ou pelo menos tentamos esconder daqueles que nos cercam, aquelas imperfeições que ainda ardem dentro do nosso ser. Mas o Senhor é soberano e Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, e Ele nos deixa a sua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, afiada, preparada, pronta para ir lá no âmago do nosso ser, na divisão da alma e do espírito, para declarar que a partir deste momento uma nova criatura irá surgir, um novo ser passará a existir, uma regeneração acontece pelo poder da palavra, pelo poder que Jesus conquistou, vencendo a morte naquela cruz. Esta nossa antiga essência corrompida, pervertida, não faz mais parte da nossa nova vida, dada de graça pelo Criador, através do seu único Filho, de Jesus Cristo. E nós, para nos constranger ainda mais, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Na verdade, Paulo não nos constrange, mas ele é enfático em dizer que o nosso futuro na eternidade está a partir da escolha que nós fazemos neste momento, aqui e agora. A partir do momento em que nós ouvimos esta mensagem, a partir do momento em que nós tomamos posse do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós escolheremos onde vamos passar a eternidade, se com Deus ou não. E aqui Paulo diz, segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito for mortificados as obras do vosso corpo, vivereis. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade, aqui está revelado, na carta de Paulo aos Romanos, está revelado o que Deus fizera aqui, quando Ele sopra sobre os seus apóstolos, sobre a sua igreja, o seu Espírito Santo. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Se porventura nós formos afligidos pelas tentações do diabo, nós temos autoridade suficiente para bradar e declarar que ele é um derrotado, de que ele não tem domínio sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos apropriar desta verdade,
deste dom que Deus nos dá, deste poder, desta ousadia. O pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos apossar desta verdade para, investidos dela, possamos vencer o pecado que tenta contra as nossas vidas. Em João 19:30, na parte A, vem dizer: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O inimigo da igreja está de toda forma tentando assolar a igreja, mas ele só tem êxito na igreja que não toma posse da sua vitória em Jesus Cristo. Mas há uma explicação: porque a igreja de Jesus não toma posse desta vitória concedida por Ele na cruz do Calvário. Porque a igreja do Senhor, a igreja que se diz do Senhor, está confundindo a vitória ofertada por Jesus na cruz para vencermos o pecado com as vitórias materiais, com as vitórias terrestres, com as vitórias neste mundo, com as vitórias de um matrimônio, com as vitórias de um vencimento de um problema familiar. Eu sei que o Senhor pode, e Ele tem poder para resolver todos estes problemas, mas a essência do que Deus fez e do Espírito que Ele soprou sobre nós não se resume a isso. A nossa vitória é sobre o pecado. A nossa vitória é sobre este mal que nos mata a cada dia e que nos afasta de Deus. A nossa vitória é sobre este mal que está determinando onde vamos passar a eternidade. Capítulo 16 e 26 de Mateus, Jesus declara que, leia comigo, que eu não quero errar esse versículo, Mateus 16 e 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? A nossa vitória não se resume a nada deste mundo. Nós não podemos confundir a vitória de Jesus na cruz para conquistar, para selar a nossa ida para o seu ambiente, para a sua habitação do céu, com as vitórias que nós podemos ter aqui na terra, que muitas vezes consomem a nossa vida e nos confundem com o nosso desfecho, que nos desvirtua do nosso maior e único e sublime objetivo. Jesus é a prioridade na nossa vida. Jesus deve ser a prioridade na nossa vida. A primazia da nossa vida deve ser de Jesus. A prioridade da nossa vida deve ser de Jesus. O senhorio da nossa vida é de Jesus. E porque se o senhorio é de Jesus, por que eu ocupo a minha vida com as minhas preocupações aqui da terra? Por que eu fico tentando opinar ao Senhor os meus anseios, se tudo o que eu preciso está consumado na cruz do Calvário? Glória a Deus. Tudo que eu precisava, tudo que a minha alma anseia, porque o mais vil pecador, na sua essência, dentro do seu ser, ele sente falta de algo, e este algo se resume com uma palavra: é a paz que ele não tem, que ele busca satisfazer nas coisas deste mundo, e é uma corrida incansável e inalcançável, porque Jesus declarou: a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É uma paz que muitas vezes o mundo pode achar que não é uma paz, mas é uma tribulação. Mas para a igreja, tribulação é sinônimo de paz, porque nós não estamos passando por tribulação sozinhos ou pelas consequências da nossa vida, mas se passarmos por tribulação, como diz o apóstolo Pedro, porque amamos ao Senhor, somos felizes. Então o mundo não entende, mas a igreja compreende, e o nosso relacionamento com Deus está estabelecido assim. O nosso relacionamento com Deus está estabelecido assim. Igreja do Senhor, o Senhor soprou sobre nós o seu Espírito, e Ele nos dotou de capacidade suficiente para vencermos o pecado. E não somente isso, Ele diz
Eu, como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Recebam o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, fazendo aqui um catálogo daquilo que o homem perverteu no princípio, na criação, no capítulo 3 de Gênesis, ele faz aqui uma lista dos males que são entranháveis, ou que eram entranháveis do nosso ser. Mas ainda no capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 ao 25, muito poderosamente e lindamente, o apóstolo Paulo escreve, Gálatas 5, 22 ao 25, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós uma espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram os seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Usei também uma versão na linguagem de hoje para que nós possamos compreender em uma linguagem simples tudo o que promove em nossas vidas o Espírito Santo. O que vem acompanhado naquele sopro glorioso de Deus, de Jesus, na nossa vida. É o rompimento da nossa antiga criatura pervertida, decaída, depravada. E agora, com o sopro de Jesus, depois de ressurreto, Ele nos garante uma possibilidade de sermos uma nova criatura, não regidas pelo mundo, mas regidas pelo Espírito Santo, onde há paz, há o amor, a alegria, a fidelidade, a comunhão. Tudo isto está garantido naquele sopro glorioso de Jesus nas nossas vidas. Se alguém que porventura estiver ouvindo esta mensagem ainda não recebeu este sopro de Jesus na sua vida, se você não contempla estes frutos na sua vida, é momento de receber, porque este mesmo Jesus está aqui hoje, através desta mensagem, soprando no teu coração esta garantia, esta possibilidade real. Não é uma promessa futura, é algo para ser contemplado agora, é algo que você recebe nas mãos. Abra as mãos e tome posse desta garantia que Deus te dá neste momento. Ele está dando para a sua igreja a sua essência, porque quando Jesus ele era criticado, ele não devolvia. Quando ele foi cuspido na face, ele não devolvia. Quando ele porventura fora humilhado, ele não sentia ira no seu coração, ele não sentia raiva. Quando ele foi tentado a desobedecer uma ordem de Deus para entregar a sua vida, mesmo assim ele foi fiel. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia, se não for, seja feita a tua vontade. O Senhor nos ensina que nós devemos estar debaixo da autoridade de Jesus, para que nós venhamos nos assemelhar com Ele. E isto é o reino de Deus estabelecido na terra, através da vida da igreja. E o mundo toma conhecimento do poder deste Espírito. Isso não é uma história, isto não é um mito, isto é uma verdade absoluta. O Espírito Santo, diz Deus, vive e reina. E a sua igreja é testemunha de que Ele vive, porque nós contemplamos estas virtudes no nosso ser. E a melhor parte, nós não precisamos fazer nenhum esforço para contemplar, para cultivar estes frutos. Simplesmente nos entregamos no mar do Espírito Santo e deixamos Ele nos envolver. Deixamos o Espírito Santo de Deus nos conduzir, nos levar, nos transportar, para que Ele, o nome dEle, seja glorificado nas nossas vidas. Aleluia, glória ao nome de Jesus.
Em 2 Timóteo, eu quero concluir aqui, capítulo 4, versículo de 7 a 8, uma frase emblemática do apóstolo Pedro, no final da sua corrida, no final da sua caminhada, depois de convertido, depois de morta a sua antiga natureza pecadora, perseguidora da igreja, e depois de restaurado, regenerado por Jesus, o apóstolo Paulo se torna um marco na história da igreja. O apóstolo Paulo é um maior fundador de igrejas. Aqueles que o temiam agora se admiram da sua vida, da sua entrega, da sua devoção, da sua compreensão, do seu testemunho a respeito de Jesus. E aqui no final da sua caminhada, depois das prisões, depois dos açoites, depois dos momentos de glória, depois das acusações injustas, 2 Timóteo 4, do 7 ao 8, Paulo declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Minhas irmãs, igreja do Senhor, eu quero convidar, e eu me coloco também nesta condição, de fazer uma pergunta. O apóstolo Paulo está no final da sua carreira, ele está na sua despedida, ele está declarando: combati o bom combate. E eu pergunto para a igreja, e me incluo também: será que nós já começamos o bom combate? Será que nós já iniciamos a nossa carreira? Será que nós já demos partida na nossa jornada? Será que nós já abandonamos a nossa vida antiga, morta, decaída? Será que nós já ressuscitamos com Cristo? Será que nós já tomamos posse da vida eterna? Será que nós temos certeza da vida eterna? Será que nós temos certeza da nossa salvação? Será que nós cultivamos verdadeiramente os frutos do Espírito Santo em nossas vidas? Será que nós um dia iremos declarar assim como Paulo? Será que Deus nos dará essa oportunidade de fazer uma declaração parecida com essa? De olhar para trás e olhar e ver a nossa caminhada devota, fiel ao Senhor, de entrega, de consciência pura, de uma comunhão plena com o Senhor, de obediência, de reverência, não de amor a si mesmo, mas de amor à missão que receberam do Senhor. Talvez alguém se coloque em dúvida e faça uma distinção, mas o apóstolo Paulo foi um homem levantado por Deus. Deus tinha uma missão específica para Paulo, é verdade. O Senhor tinha uma missão específica, clara e objetiva para Paulo, mas o Senhor Jesus, com os seus apóstolos, ali, trazendo a forma da sua igreja atual, ele diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. O Senhor nos dá o seu Espírito Santo, nos dá o selo do Espírito Santo, a capacidade de vencer o pecado, para estarmos investidos de autoridade, para darmos um testemunho fiel e verdadeiro de que somos do Senhor, de que pertencemos ao Senhor, de que a nossa antiga natureza corrompida não faz mais parte da nossa vida, e a partir deste momento nós agora somos concidadãos do céu, somos povo de Deus, somos a sua igreja, seus representantes na terra. O Senhor soprou o seu Espírito Santo sobre nós para nos promover a vida, para dar um brado de vitória na nossa vida e para nos selar, para morar com Ele na eternidade. Que nós não venhamos jamais a estar confundidos com as coisas deste mundo, com as preocupações deste mundo. E aí faça um exercício de consciência e discernimento, sem extremismos, sem exageros. Não podemos cometer exageros. O Senhor não nos dá não nos possibilita isso. O Senhor nos garante a coerência. O Senhor nos garante o entendimento. Lá no capítulo 10 ele diz:
as ovelhas conhecem a minha voz. Ou seja, com o Senhor jamais estaremos confundidos. Estejamos atentos à voz do Senhor para a vocação que recebemos dele nas nossas vidas e que nós possamos cumprir, tal qual o Senhor Jesus cumpriu, pagando o preço, carregando uma cruz, entregando a sua vida e com a certeza de que a sua vida agradava a Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. De igual forma, a igreja do Senhor esteja consciente de que a nossa vida está agradando ao Pai e que nós estamos aqui instituídos por Ele para darmos um testemunho e para proclamarmos que o Espírito Santo de Deus um dia soprou nas nossas vidas e este mesmo Espírito Santo quer soprar na vida de todo aquele que se permitir ouvir esta palavra, se permitir tomar conhecimento deste Evangelho verdadeiro. Não é um Evangelho distorcido, é o Evangelho simples de Jesus, que nos garante a vitória do pecado e nos garante o seu Espírito Santo para morarmos com Ele na eternidade. Graças a Deus, minhas irmãs, neste momento eu quero orar com a igreja, louvando ao Senhor e agradecendo por tudo quanto Ele já tem feito nas nossas vidas. Fiquemos de pé.